É possível que em algum momento você tenha entrado numa empresa, numa loja, ou num consultório, numa clínica, e esteja escrito assim um cartaz: nossa visão é, nossa missão é, e definindo qual é a missão daquela empresa. Essas definições fazem parte de uma área da gestão chamado planejamento estratégico. O que é o planejamento estratégico? É um jeito de colocar no papel quais são os objetivos de uma instituição e como a instituição vai buscar atingi-los, quais são suas prioridades, o que aquela instituição deve fazer, o que aquela instituição não deve fazer. Uma farmácia não deve vender carro, não faz sentido. A farmácia é para vender remédio. Mas vender de que forma? É vender por vender? É vender tentando atender melhor o cliente, tentando ver as suas necessidades, vendo as suas fragilidades, enfim. Como aquela loja, como aquela farmácia pretende atender os seus clientes. Isso faz parte do planejamento estratégico. Ele comunica para o público interno, ou seja, para os seus funcionários, também chamados colaboradores da empresa, e comunica para a clientela qual é o foco, qual é o direcionamento buscado naquela empresa, para que todos que trabalham na empresa possam trabalhar no mesmo sentido e para que ninguém vá naquela empresa buscar o que ela não fornece. É isso que esse planejamento estratégico busca fazer. E nós, como igreja, temos planejamento estratégico? Bom, nós temos uma missão. A missão foi muito bem definida pelo nosso mestre. Nosso mestre, Jesus, logo antes de subir aos céus, deixou lá a nossa missão muito bem escrita e redigida. Está lá em Mateus 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse versículo 20, inclusive, é o versículo que eu escolhi para deixar lá na faixa, no banner do canal no YouTube, né? Ensinando-as a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Essa missão diz o que todos os seguidores de Cristo precisam fazer. Diz o que Ele quer que nós façamos. Essa é a missão da igreja. A sua visão, seus valores, os valores e os princípios da igreja estão baseados todos na Bíblia, né? E sua visão, a visão é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, é fazer o todo. Então, é importante que a gente entenda que a nossa missão existe, o objetivo nosso como igreja é esse. Infelizmente, muitas igrejas funcionam como clubes fechados. É um local onde a membresia se reúne para fazer reuniões que eles também chamam de cultos, né? E não necessariamente estão cultuando a Deus, não necessariamente estão pregando o evangelho, não necessariamente estão cumprindo a missão. Importa cumprir a missão que o nosso mestre deixou. O objetivo da igreja não é a sua membresia, não são as pessoas que estão ali. O objetivo da igreja é cumprir a vontade de Jesus. Ele morreu na cruz por nós. Nós não podemos esquecer isso. Foi um sacrifício muito grande para que a gente se encontre na igreja dominicalmente ou até durante a semana e a igreja seja simplesmente um lugar agradável para conviver. Claro, a igreja é e tem que ser um local agradável para conviver. Eu tenho que gostar, não que seja uma obrigação, mas é natural que eu goste de ir à igreja e encontrar os meus irmãos. É natural que eu goste de ir à igreja e queira conversar com aquelas pessoas que eu
tanto gosto, normal. Só que esse não é o objetivo da igreja. O objetivo da igreja não é ficar entre quatro paredes. O objetivo da igreja é ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É importante que a gente tenha sempre isso em mente. Sabe por quê? Porque se a gente esquece o que a gente tem que fazer, a gente vai fazer o que a gente quer fazer. Sabe? Você tem que estudar uma determinada matéria, porque vai ter uma prova daqui a uma semana. Aí você, na matéria é digital, tá toda no computador, então vou abrir aqui o site para ler. Aí daqui a pouco, mas daqui a uma semana, aí você vê um anúncio, aí vai atrás de um joguinho, vai ver e-mail, vai ver WhatsApp, enfim, daqui a pouco você se perdeu naquilo que você estava fazendo, porque lhe faltou foco, porque aquele objetivo que você tinha que cumprir ali, parece que estava mal definido. Não estava mal definido, mas você esqueceu dele. E aí você começou a fazer o que você queria fazer, não o que tinha que fazer. É por isso que a gente precisa ter e manter os objetivos da igreja, a nossa missão muito bem clara. O autor da lição colocou uma pergunta aqui: o que estamos fazendo para que a igreja, onde congregamos, esteja atenta ao projeto de Jesus para ela? Qual tem sido a minha contribuição para que a igreja cumpra a sua missão? É muito confortável eu ir até a igreja, sentar no banco, cruzar os braços e estou vendo aqui, ó. É legal, olha, o irmão está fazendo ali uma campanha missionária, que legal. O outro irmão ali fez um programa especial para a gente chamar visitantes. Tá, mas e o que você está fazendo para que a igreja cumpra a sua missão? A responsabilidade é de todos nós, a responsabilidade é de cada um de nós, e a gente não pode nem esquecer, nem deixar isso de lado. Nosso autor aqui elencou algumas ações, alguns objetivos que a igreja precisa estar fazendo, né? Jesus deixou bem claro, né? Deixou bem clara a missão aqui: ir, fazer discípulos, batizar, né? E ensinar. Ele deixou bem claro essas servidões, esses verbos que nos dizem as ações que temos que tomar, né? Mas nós não podemos deixar isso de lado, né? Então vamos ver nessa lição algumas formas, alguns objetivos que fazem com que a igreja seja igreja na sua essência, né? Essa é a lição número 1 da revista Palavra e Vida, edição número 70, que tem por tema generosidade em tempo de escassez, e foi escrita pelo pastor Mauro Estélio Sanches. A revista Palavra e Vida, editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível pelo site batistafluminense.org.br. Você pode ir até lá, clicar e baixar a revista em PDF e acompanhar os nossos estudos. Então, vejamos alguns desses objetivos que o autor chamou, o pastor Mauro chamou de propósitos da igreja, né? Aqui a igreja se propõe, ou aqui ela deveria se propor, né? E o primeiro que ele cita é a evangelização. O que é evangelizar? Evangelizar, pelo dicionário, até diz converter a uma religião, mas o sentido aqui é mais profundo. Evangelizar tem a ver com espalhar o evangelho. O que é o evangelho? Evangelho são as boas novas. Que boas novas? Que Cristo veio ao mundo para morrer por nós e nos dar a salvação. E essa boa nova, a boa nova de salvação, né, que não iremos mais para o inferno se crermos e aceitarmos o seu sacrifício, essa é a boa nova que precisa ser espalhada. E a isso, a espalhar esta boa nova de salvação, nós chamamos de evangelizar. No
Na missão, Jesus disse lá, fazei discípulos. Fazer discípulos é ensinar pessoas a seguir a Cristo, né? E eu vou ensinar pessoas que estejam interessadas em aprender. E como elas vão estar interessadas em aprender se eu não falo para elas o que elas precisam ouvir? Se elas não conhecem qual é a proposta, se elas não conhecem o que é o Evangelho. Muitos ouvem falar de Bíblia, acham e opinam que é um livro antiquado, um livro fora de moda, um livro fora de época, mas será que elas realmente sabem o que é o plano de salvação? Será que elas realmente sabem o que Cristo veio fazer aqui e por que ele morreu numa cruz? A gente precisa evangelizar. E a gente precisa evangelizar o tempo todo, de todo jeito. Sabe, por muito tempo, nas eleições de diretorias das igrejas pelas quais eu passei, eu sempre vi um problema muito grande para eleger o diretor ou o ministro relativo ao departamento de evangelização. Geralmente as igrejas têm um departamento desse, ou um ministério desse, como queira chamar, né? Porque é quem estaria movimentando a igreja para sair para evangelizar. Quando tem um diretor de evangelização, um ministro de evangelização ou algo assim, falta gente para ir evangelizar. As pessoas são muito... tem uma inércia muito grande para sair e falar do evangelho. Nós temos uma resistência nisso, mas precisa ser feito. As pessoas à nossa volta muitas vezes nos veem chegando à igreja e saindo da igreja, ou indo para a igreja e voltando da igreja, e não tem noção do que é aquilo, o que está acontecendo ali, né? O que ele vai fazer? Ah, ele vai para a igreja rezar, ele vai para a igreja orar. Tá, não é só isso, né? A gente sabe que não é só isso, a gente vai prestar culto, a gente vai adorar e a gente vai fazer toda a obra de Deus. Para evangelizar, a gente precisa se despojar das coisas que nos impedem. Eu preciso ter tempo para evangelizar, eu preciso dedicar tempo para ir, eu preciso ter disposição para ir pregar. É necessário que a gente deixe de lado algumas das nossas prioridades e coloque isso como prioridade. A tarefa de levar o evangelho às pessoas foi dada aos homens e não foi dada aos anjos. Você sabia disso? Deus não deixou essa tarefa com os anjos. Podia, né? Podia deixar com os anjos a tarefa de espalhar o evangelho, mas Deus não fez isso. Deus deixou comigo e deixou com você essa tarefa. E é necessário evangelizar. A gente precisa evangelizar. Ah, mas é só sair domingo à tarde, no horário combinado para fazer? Não, essa é uma das formas. A outra forma, e a principal, é fazer o tempo todo, a todas as pessoas, principalmente aquelas que conhecemos, aquelas que nos conhecem, porque essas sabem do nosso testemunho, sabem da nossa vida e estarão sujeitas, estarão suscetíveis, né, a nos ouvir melhor, a nos ouvir com atenção. Nada impede que eu chegue no meio da rua, aborde alguém e comece a falar de Cristo. Será que essa pessoa vai ouvir? Será que essa pessoa vai olhar, esse cara é meio doido, hein? Não conheço, de repente começa a falar dessas coisas? Eu não sei, né? Mas a gente precisa falar de Cristo, precisa falar do Evangelho. Veja, Jesus morreu numa cruz, morreu dando sua vida em resgate da minha e de todos aqueles que aceitarem. Isso não é maravilhoso? Isso não me impulsiona, não me empurra a ter que falar isso com as pessoas? Porque é tão bom e é para todos que para quantas mais pessoas se converterem, melhor. Jesus terá morrido por elas também. Então a gente precisa estar entusiasmado e precisa estar
preocupado em evangelizar, fazer discípulos. Como? Pregando o evangelho. Na mesma linha de ação, né, na mesma ideia, o segundo tópico que o pastor colocou aqui foi missões. Bom, a gente compreende missões nas nossas igrejas como aqueles irmãos fazem missões, aqueles irmãos que deixam o seu dia a dia, largam a sua vida, o seu emprego e tudo, e vão para uma terra distante para pregar o evangelho. Sim, essas pessoas estão fazendo missões, estão cumprindo a missão. Né? Inclusive, as juntas de missões nacionais, estaduais, dos batistas, colocam lá, como é que você pode fazer missões? Orando, ofertando ou indo. Né? Mas a gente pode ir, e pode ir sem ter que sair do nosso contexto. A gente pode ir cumprir a missão no local onde nós estamos. Com os nossos vizinhos, como eu disse, com os nossos amigos de trabalho, com os nossos colegas de classe, amigos de classe, a gente pode cumprir a missão em todos esses locais. Também é missões, também é ser missionário. Né? Tem uma música infantil que fala, posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho. Né? Falar de Cristo onde nós estamos é cumprir a missão. Né? Não necessariamente missões tem que ser deixar a nossa casa e ir para um local distante e passar necessidade para pregar missões. Claro, muitos missionários fazem dessa forma, ouvem o chamado de Deus e atendem o chamado de Deus fazendo dessa forma. Não estou, de forma alguma, tirando o mérito deles, de forma alguma. Né? Mas todos nós precisamos compreender e cumprir essa missão. Né? A igreja tem um papel de participar do propósito de Deus na expansão do evangelho. Jesus só voltará quando todos tiverem ouvido do evangelho. E tem muitos lugares no nosso planeta cujo o evangelho ainda não chegou. Não vai vir anjo pregar para eles. Deus não vai falar no ouvido deles. A missão é minha e a missão é sua, a missão é nossa. E nós é que temos que pregar o evangelho. Tem sido, sim, uma marca dos batistas, as missões, as atividades missionárias que nós realizamos, as obras que nós realizamos. Obras que nós realizamos, como disse, muitas vezes, a maior parte orando e ofertando, e uma pequena parte indo. Um povo que não é um povo missionário, não é um povo de Deus. Deus quer que nós façamos missões. Veja, de novo, a nossa missão. Tá lá, começa com ide. Ide todos esses verbos estão no tempo imperativo, é uma ordem, não é um pedido. Se você quiser, vai e faz. Não, é ide. Ide tu, né? Vá. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Né? Fazer discípulos de todas as nações. Missões mundiais. Né? No texto em Atos fala, ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, na Judéia e Samaria, até os confins da terra. Tem uma gradação, né? Daqui para lá. Não que uma seja maior do que a outra, mas tem uma progressão na distância no texto. Aqui ele fala discípulos de todas as nações. Então, é geral, é de todas, inclusive naquela que a gente está vivendo. Para sermos cristãos, para sermos seguidores de Cristo, temos que fazer o que ele falou para fazer. E ele falou para pregar o evangelho, né? A todo mundo. Então, nós temos a obrigação de pregar o evangelho a toda criatura. E, sabe, como eu falei, a mensagem de salvação
Cristo morrendo na cruz pelos meus pecados, para me dar a vida eterna, ou para dar a vida eterna para qualquer que aceite, é uma mensagem muito importante que nós precisamos espalhar a todo mundo. Tá? Não a igreja de Cristo, como é que se diz? Ela vai ser a igreja de Cristo se cumprir missões, se fizer missões. Né? Se não fizer missões, é qualquer coisa, mas não sei se é a igreja de Cristo. Se não tiver amor por resgatar povos que estão indo para o inferno porque não conhecem a palavra, isso aí não nos faz, não nos qualifica como igreja de Cristo. O terceiro tópico que ele comenta aqui, que ele coloca aqui como propósitos da igreja, objetivos da igreja, é a adoração. Né? A adoração é o foco, é o objetivo do culto cristão. Nós vamos à igreja, não é para encontrar nossos amigos, nossos irmãos, conversar, trocar ideia, não é. A gente faz tudo isso, mas esse não é o foco. O foco de irmos à igreja também não é buscar cura e libertação, também não é buscar, como se diz, conforto, também não é buscar uma palavra agradável que acalme o meu coração. Isso tudo vai acabar acontecendo como consequência e não precisa necessariamente acontecer na igreja. Mas o nosso foco de ir prestar o culto é a adoração. O que é cultuar? Cultuar é prestar culto, homenagear, né? É adorar. Nós precisamos adorar. E adorar faz parte da nossa, das coisas que a igreja se propõe a fazer. Né? Mas onde está isso na missão? Está aqui, ó. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Jesus ia às sinagogas também. Né? Ele prestava lá o seu culto. Ele fazia o que tinha que ser feito. Romanos 12, 1 de lá. Portanto, irmãos, rogo-vos pela compaixão, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Eu decorei de outra forma, a gente se atrapalha para ler, né? Portanto, meus amados irmãos, rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e eficaz, que é o vosso culto racional. Então, Deus quer de nós um culto racional, um sacrifício vivo, que é o quê? Apresentar os nossos corpos santos, né? Separados, purificados, nos manter separados. A adorar a Deus é uma necessidade do ser humano. O ser humano precisa adorar ao seu Criador. Ele precisa prestar culto ao seu Criador. E de forma que a adoração também é uma desses significados, uma dessas propostas ou propósitos da igreja. Não gosto muito desse termo propósito, não criei simpatia com ele, por alguns motivos até mais pessoais, né? Parece que a gente está querendo dar um propósito para alguma coisa que já existe, mas a gente não está dando um propósito. Né? O propósito disso ficou claro ali na missão, ir de pregar, batizar, ensinar. Então, temos que fazer isso. E por falar em ensinar, o quarto tema aqui está falando de educação cristã. Né? Precisamos ter o ensino no corpo de Cristo. Precisamos estudar a palavra de Deus, que é a Bíblia. Precisamos entender o que a Bíblia nos diz. É muito necessário que isso aconteça. E para que isso aconteça, é necessário que as pessoas tenham acesso a algum tipo de educação, né? Algum tipo sistemático de ensino. Né? A Escola Bíblica Dominical é uma instituição que está há muitos anos. Na verdade, o tema nasceu numa igreja
da Inglaterra e se espalhou o termo, a ideia de aos domingos ter alguma escola com algum ensino, se espalhou pelo mundo e chegou até os nossos dias, a escola bíblica dominical. O que é isso? Nas igrejas evangélicas, as pessoas se reúnem para estudar a Bíblia. Existem também outros momentos de estudo. Então, às vezes tem estudo dirigido aos jovens, no momento do culto jovem, num dia específico da semana, tem outro que tem um estudo temático, tem um outro dia que tem lá a classe de Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical ela é um pouco mais sistemática. Mas dentro desse contexto todo, porque a gente aprende, sim, estudando e aprende também nas mensagens, nas pregações dos pastores, dos nossos pastores. É necessário que haja como se diz, uma especialização nesse assunto. Não pode ser feito, o trabalho de Deus não pode ser feito de qualquer forma. Uma palavra envolvida nesse processo de ensino é o discipulado, né? Na verdade, Jesus falou ali, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Desculpa. Então, o ensino é muito importante, né? Uma palavra que entrou aqui foi discipulado, né? O que é o discipulado? Discipulado é o ensino, ensinar a pessoa a ser discípulo de Cristo. Como? No dia a dia, estudo após estudo, lição após lição, ao longo do tempo. O que eu tenho hoje, alguns de vez em quando me chamam de pastor, mas eu não sou pastor. O que eu sei de Bíblia, eu comecei a aprender aos 6 anos de idade, quando meu pai e minha mãe me levaram a uma igreja batista e me fizeram frequentar ali, frequentaram também a igreja, e a igreja foi me dando subsídios, né? Fui aprendendo, fui debatendo, fui discutindo os assuntos e crescendo ao longo do tempo. De tal maneira que hoje, algum conhecimento bíblico que eu tenho é porque eu busco viver isso e eu aprendi e fui estudando ao longo do tempo, né? Então, o discipulado nada mais é do que ensinar pessoas a seguirem a Cristo. Claro, pessoas que vão querer seguir a Cristo porque foram alcançadas por missões ou por evangelização, tá certo? A educação cristã, né, ela faz parte do crescimento qualitativo da igreja. Quantitativo talvez, mas eu diria muito mais qualitativo. Não precisa aumentar de novo para ter crescimento cristão. Se a gente tiver pessoas cada vez mais maduras, a gente tem sim um crescimento cristão. E para isso então, e por isso então, é imperativo que a igreja obedeça a Jesus em tudo, né? Ensinando-as a guardar o que eu vos tenho mandado. Como é que eu vou ensinar alguém a fazer alguma coisa se eu faço ao contrário? Não rola, né? Não dá certo essa história. Preciso ensinar as pessoas fazendo a coisa certa, ensinando-as a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Mateus 28:20, em outra tradução, tá? Então a educação cristã é necessária. E quando a gente fala de educação cristã, a gente está falando de educação, está falando do processo ensino-aprendizagem, né? E quando a gente fala disso, a gente lembra que no nosso dia a dia, na nossa vida secular, existem pessoas que se dedicam exclusivamente a ensinar as outras, não a Bíblia necessariamente, né? No ensino secular existem os pedagogos, os professores, que buscam aplicar as mais diversas técnicas para que possam ensinar da melhor maneira possível. Por isso, a educação cristã, e eu não estou falando de um cargo na igreja, eu estou falando do processo de ensino que acontece também nas pregações, que acontece também em outras atividades.
mas sistematicamente, nos estudos bíblicos e nas escolas, eu preciso do apoio daquelas pessoas que têm formação secular nessas áreas. Essas pessoas podem nos ajudar e muito, e a gente precisa aprender cada vez com elas. Para quê? Cada vez mais. Para quê? Para apresentar uma boa aula, né? Para que a gente consiga investir um tempo ensinando, mas que alguém possa de fato aprender. Porque se eu ensino, ninguém aprende, né? É muito frustrante. Aliás, a piada, né? Aquela piada boba, né? É frustrante ser professor de natação. Você ensina e o aluno nada, né? Um trocadilho ruim aí, né? Mas se você tenta ensinar e as pessoas não aprendem, talvez esteja faltando técnica, faltando jeito, faltando um formato melhor para que você ensine a Bíblia. O quinto tópico colocado aqui como propósito da igreja é a comunhão. Ele chama de comunhão cristã. O que é a comunhão? A evidência de sua nova natureza. A igreja, como um conjunto de pessoas, né, evidencia a sua transformação numa coisa nova pela comunhão. O que é a comunhão? Comunhão é estarmos juntos. Comunhão é fazer as coisas sempre juntos. Caminhar na mesma direção. Não é como o pessoal fala, a unanimidade burra. Não é isso. A gente precisa caminhar numa mesma direção, entendendo que cada membro daquele corpo ali tem uma opinião diferente. Cada membro da igreja tem... eu concordo, um montão de gente concordou com isso aqui. Aí lá para frente, mas não era bem isso, era aquilo. Né? Eu entendi que ia ser por outro caminho, ou que aquilo que a gente opinou era uma coisa um pouco diferente. Então, essas coisas podem acontecer. Mas, em meio a todas essas divergências que podem vir a acontecer, é necessário ter comunhão. E comunhão quer dizer estarmos juntos, sermos transformados. Uma pessoa que é transformada deixa as coisas velhas para trás, deixa o velho homem para trás, né? Busca não pecar da mesma forma, busca acertar. Então, é importante que a gente faça a coisa certa. E fazer a coisa certa no meio de uma sociedade que vivemos, é muito complicado, porque a nossa sociedade, às vezes, está nem se lixando para o que é certo, para o que é errado. Quer apenas fazer o que acha que tem que fazer. Né? Então, a gente tem que fazer as coisas certas, a coisa certa. Né? Quebrou algo de alguém, vai lá e avisa, não esconde não. Né? Não fez o que tinha que fazer, diga, olha, não deu, não fiz. Arco com as consequências. Tá certo? Agir com amor. Né? Nossa sociedade está muito impaciente. Nossa sociedade está cada vez pior. Por conta, talvez, da pandemia, a coisa tenha ficado bem pior. Né? Parece que, às vezes, as pessoas na rua não têm a paciência de esperar você sair com o seu carro ou passar, já vai logo buzinando, já vai chamando atenção, por que não foi ainda, porque eu quero ir, porque eu tenho direito de ir. Precisamos praticar o bem, fazer a coisa certa no meio da sociedade em que vivemos. Né? Jesus foi indagado em qual seria o maior mandamento, né? E ele respondeu lá em Mateus 12, 30 e 31, ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todo o seu conhecimento, de todas as tuas forças. O segundo é este, ame o seu próximo como a ti mesmo. Não existem mandamentos maiores do que esses. Como eu falei na sequência de lições anterior, Jesus resumiu os mandamentos, os 10 mandamentos, 9, né? Sábado
Sim, no sentido do sábado, descanso, né? Jesus resumiu os 10 mandamentos em uma palavra, em amor, né? E comunhão reflete o amor. Olha como é triste a gente ver igrejas passando por racha, né? Tendo a sua membresia dividida, uma parte indo embora, ou uma parte expulsando outra parte. Essas confusões são muito feias, né? Para a justiça e as pessoas aí do meio secular. Olha, é uma decepção, é muito decepcionante. Nós não podemos deixar que essas coisas aconteçam, não podemos. Isso não é a Igreja de Cristo. Essa não é a atitude que devemos ter como cristãos. Né? Devemos agir sempre com amor, principalmente com os domésticos da fé. Né? Com todos a gente deve agir em amor. Nossa sociedade como um todo, a gente precisa agir em amor. Mas com os domésticos da fé, parece que a dívida é muito maior. Né? É dívida, mas é aquela dívida difícil de pagar, porque é muito maior. Agir, então, com amor é uma necessidade. Então, a gente viu aqui os cinco tópicos que ele citou: evangelização, que é a fazer discípulos; missões, que é o ir, né, o ide; adoração, né, ensinando-os a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado; educação cristã, do ensinando; e comunhão, ensinando a guardar todas essas coisas que eu vos tenho mandado. Esses são os cinco objetivos ou 5 propósitos da igreja. Bom, a gente está num quadro de pandemia. Vamos caminhando para a conclusão. Nós estamos num quadro de pandemia. E nesse quadro de pandemia, a igreja tem sido alvo de vários ataques. Seja de alguns governos que insistem em mandar a igreja fechar, mas não fecham ônibus, não fecham escolas, não fecham outros meios cuja contaminação é pior. Seja pelos que são declaradamente inimigos de Cristo, inimigos da cruz. Temos, infelizmente, alguns assim. E nesse tempo, nós temos sofrido muitos ataques, temos sofrido muitas baixas. Muitos têm deixado de seguir a Cristo. Será que já seguiam? Muitos têm deixado de ir à igreja. Por quê? Porque foi desanimando. Porque, enfim, tá aí, ó. Eu vejo aqui, eu ligo ali o YouTube, boto para assistir o culto online. Ou nem isso eu faço, né? Então, é necessário que nós, que conhecemos a Cristo, tenhamos e mantenhamos vivo a mensagem de transformação da sociedade que vem do Evangelho. O Evangelho, ele pode transformar o comportamento da nossa sociedade. Não é objetivo. Não é objetivo. Esse é um meio. O Evangelho tem por base, né, pregar as pessoas, a gente prega o Evangelho às pessoas para que elas se convertam e tenham a vida eterna. Mas, a partir do momento que elas se convertem, elas começam a perceber que algumas coisas que faziam não estão mais certas, né? E isso causa uma transformação da sociedade. E essa transformação é uma transformação boa, propícia e necessária. Precisamos cada vez mais que a nossa sociedade se transforme desta forma. E aí, nesse contexto, a gente chega às igrejas, né? Tudo bem, as igrejas, locais de cultos abertos, o templo, parece que não tem como existir uma igreja se eu não tiver um prédio, se eu não tiver um templo. Mas a igreja não é o prédio, não é o templo. A igreja não é a ordem de culto, nem aquela sequência de atividades que está acostumada a fazer. A igreja é composta por pessoas
e essas pessoas têm que deixar algumas coisas de lado para que dediquem tempo à pregação do Evangelho. Para transformar a nossa sociedade numa coisa diferente, é necessário que isso seja feito de forma pessoal. Olha, não adianta ir à igreja e achar que a igreja está cumprindo a minha missão. A minha missão é minha. A da igreja, a de cada pessoa da igreja é dela, né? E a gente pode ajudar uns aos outros a cumprir a nossa missão. Mas a missão minha, quem tem que cumprir sou eu. É pessoal. A pregação do Evangelho é pessoal. Precisa prestar atenção nisso, né? Eu tenho que prestar atenção no que eu estou fazendo no meu dia a dia. A missão é pessoal. Não adianta ir à igreja, achar que a igreja está cumprindo a missão por mim. É minha. É minha. Sou eu que tenho que cumprir essa missão. E assim, igreja transcende o local de culto, né? Com essa necessidade de fazer essas coisas, a igreja transcende o local de culto. É só um prédio. Não é o prédio que diz o que eu vou fazer. Não como se diz, que está escrito na fachada, vai dizer que... Não. As pessoas é que vão fazer. E a gente tem visto isso muito desde que a pandemia começou. Claro, muitos deixaram as igrejas, mas aqueles que permanecem firmes, aqueles que seguem firmes, muitas vezes seguem sem ir ao templo físico e continuam sendo igreja. Por quê? Porque continua cumprindo a missão onde está e continua em comunhão com seus irmãos, pelo meio eletrônico, mas está em comunhão, né? Então, igreja, ela transcende o local de culto. É um erro entender ou chamar o local de culto como igreja. A gente até chama na rua, né? Mas não entenda o que é igreja, é aquele prédio, pronto, acabou, que não é, né? A igreja é composta por pessoas, né? Pode ser definida como pessoas que se importam com as outras e que compartilham o amor e da mensagem, do amor e da mensagem de Cristo. Então, a igreja tem que estar compartilhando a mensagem de Cristo. Senão, não está cumprindo a missão. Senão, não está fazendo o que deveria fazer. Nós precisamos ter um olhar amplo. A gente precisa entender qual o propósito de Deus para a nossa vida e qual o propósito de Deus para a nossa igreja, né? E como ele há como se diz, de interagir, né, conosco nesse aspecto. Ele espera de nós que cumpramos uma missão e a gente precisa estar pronto e afiado para cumprir essa missão. Se é para ensinar, né, que haja dedicação, como diz o versículo, se é para ensinar, vai estudar como ensina. Se é para evangelizar, vai estudar como evangeliza. Se é para cantar, se é para fazer alguma coisa, faça. Mas faça da melhor maneira possível. Por quê? Porque senão a gente fica perdido. Cantou a música, estava tão bonita. Tá, mas será que estava pensando nela? Será que aquela pessoa concorda com o que está na música? Precisamos ter muita atenção a isso, né? O objetivo é apresentar Jesus a uma sociedade caída. Para quê? Para que a sociedade seja salva. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o nosso objetivo. E precisamos ter isso em mente e manter o foco o tempo todo, né? Ele coloca aqui, para pensar e agir. Por que devemos evangelizar? Olha, essa pergunta parece fácil de responder. É porque é obrigação minha evangelizar. Porque faz parte da missão. Se faz parte da missão, eu tenho que cumprir, né? Senão, não sou discípulo de Cristo.
né? Os discípulos de Cristo são aqueles que fazem a vontade de Cristo. Fazer um negócio diferente da vontade e dizer que é discípulo não rola, né? Quais os recursos seriam necessários para realizar uma obra adequada de evangelização no bairro e ou na cidade? Eu acho que o principal recurso é gente, e gente disposta a pregar, né? Daí a gente pode ter outros recursos, mas esse recurso básico de falar precisa ter e não pode deixar de existir. É possível haver progresso na vida cristã por meio de ensino na igreja? Olha, claro, o progresso na vida cristã, ele ocorre pelo ensino e pela prática. Claro, ouvir e não botar em prática, a pessoa pode no máximo ter se convencido, mas não aprendeu. Porque quando alguém aprende que está fazendo uma coisa errada, ela naturalmente vai querer corrigir. Então, é possível ver progresso na vida cristã por meio do ensino da igreja? Sim, é possível. Mas para que esse ensino funcione, a outra parte precisa estar disponível para aprender. Os de fora da igreja, ao olharem para a igreja, conseguem ver que somos discípulos de Jesus em relação aos mandamentos ao mandamento, de amar uns aos outros. Será que em relação ao nosso relacionamento entre irmãos como igreja, será que o mundo consegue ver Cristo em nós? Ou será que a gente reclama tanto do irmão, que o irmão fez isso, o irmão fez aquilo, que o pessoal do mundo, misericórdia, não quero ser dessa igreja não. Estou melhor aqui sem ser membro, sem ser da igreja, ok? Qual tem sido o seu envolvimento na igreja? Eu vou botar o meu envolvimento na igreja para que ela cumpra os seus objetivos e seja relevante onde está inserida, né? Qual o envolvimento da igreja? Qual tem que ser o envolvimento da igreja? 100%. O envolvimento da igreja tem que ser completo, né? Todos têm que estar envolvidos para que a gente possa cumprir a missão de tornar Jesus conhecido. Bom, e generosidade nesse contexto? Bom, aí a gente precisa parar e pensar um pouquinho, porque para evangelizar, como eu disse, precisa se dispor com o tempo. Para fazer missões, o dinheiro que a gente pode mandar, o tempo para orar e a disposição em ir, por que não? Né? Para adorar, nós precisamos estar com o ouvido bem atento para que a gente aprenda os louvores e consiga e possa, né, adorar. Educação cristã em comunhão, educação cristã, generosidade, tempo, disposição em ensinar, né? E a comunhão é o amor. E para ter amor, às vezes, sinceramente, a gente tem que ter generosidade, né? Porque as pessoas fazem tantas coisas para que nos irritam, né? Às vezes as pessoas fazem coisas que nos irritam e muito mais vezes nós nos irritamos com as coisas que as pessoas fazem, não para nos irritar, mas fazem no dia a dia. E a gente precisa ter amor. A Bíblia diz que a gente deve suportar uns aos outros em amor, e esse suportar vem bem a calhar com duas ideias. Suportar de dar suporte, de sustentar, né? E de suportar de aguentar. Os irmãos precisam me suportar e eu preciso suportar os irmãos. Haja generosidade, mas haja sempre generosidade. Como é triste quando um problema da igreja não é resolvido dentro da igreja e extrapola esses limites e tem que ser resolvido lá fora. Além de tudo, quando isso acontece, a igreja está dando um péssimo testemunho. Que Deus nos ajude e nos ilumine a dar um bom testemunho da sua palavra.